Fala aí galera, beleza? Vocês pediram muito e bateram uma meta de like mais rápido do que o Prota dá uma estocada. Por isso tá aqui a parte 2. Se você não viu a parte 1, ela vai estar aparecendo no card aí na tela. Se tu já assistiu, checa aí se você tá inscrito no canal, aperta o sininho para receber mais vídeos. Deixa o like e comenta que veio da parte 1. Mesmo esquema, pega um lanche, uma Coca-Cola, um cafezinho, senta na cadeira e vamos pro vídeo. Mino pensa o contrário de Cré, ela deseja que Jauerhan não desista deste mundo. Neste momento, Calton também está piorando e James ordena aos guardas para trazer todos os remédios possíveis para estabilizar a corrupção da alma de Calton. O tempo que resta para Mino e Calton está cada vez mais se esgotando. Eles fazem um remédio usando o chifre de Garnak e dão para Calton beber. Mesmo incapaz de purificar a corrupção da alma neste nível, pelo menos isso irá desacelerar a velocidade que a corrupção se espalha pelo seu corpo. James diz que não deveria ter deixado Jauerhan entrar na fortaleza. Tudo isso tinha acontecido por culpa dele. Jauerhan ignora o capitão enquanto dá um tapa na cara de Calton, tentando acordá-lo. Ele tem uma pergunta para fazer. Calton acorda e pede Jauerhan para matá-lo. Calton, como um homem leal, preferia morrer do que se tornar um monstro e ameaçar a vida de outras pessoas. Neste momento, Jauerhan pensa que se tivesse mais pessoas como Calton no mundo, ele não teria demorado 40 anos para sair da Torre dos Pesadelos. Um alerta avisa que a corrupção da alma de Calton está em 94% e a mortificação está prestes a começar. Ao mesmo tempo, um adaptador de alto nível chega ao acampamento. Ele se chama Jahiri, o capitão do esquadrão de extermínio de demônios, um adaptador de 5º estágio. Ele entra e diz que vai se livrar de Calton e de Mino. James fica chocado, pois agora não tinha mais nada o que fazer. Jahiri balança sua espada, mas Jauerhan segura a espada dele como se estivesse segurando o graveto. Ele diz que não vai deixar Jahiri matá-los, pois ainda tem algumas perguntas para fazer a Calton. Jahiri parece estar calmo diante dessa situação, mas ele está pirando por dentro com o fato de Jauerhan estar parando sua espada apenas usando uma mão. Depois disso, ele pega um chifre de Garnak e usando apenas sua mão, ele transforma o chifre em pó, dando para Mino e Calton beber. James, sendo bastante próximo do seu chefe, fica aliviado que o número no dispositivo de medição parou de subir. Por outro lado, Mino não teve tanta sorte, já que sua mortificação não parou. A corrupção de sua alma estava progredindo rapidamente porque sua resistência havia sido diminuída durante a luta. Neste ponto, a corrupção de sua alma já estava acima de 95% e por isso era quase impossível parar o progresso usando apenas chifres de Garnak. Sabendo disso, Jahiri se aproxima para matar Mino. Cré diz que ainda há esperança, aquele velhote ainda poderia salvá-la, usando o Dead Slash. Jahiri diz que não há como esperar mais, então diz para Jauerhan sair da frente. Jauerhan pega sua espada, ele que deveria matar Mino, pois ela havia lhe pedido para fazer isso. Cré está gritando para parar, dizendo para ele que não faça isso, mas Jauerhan não se importa com ela e usa a habilidade que estão em Mino. Quando Jauerhan toca a ponta de sua espada no peito dela, partículas de luz começam a aparecer e ele é enviado para outro mundo. Dentro do espaço, ele vê um velho dizendo que infelizmente ele havia chegado tarde demais. O estado de Mino já estava além do que ele conseguiria curar. Ao se virar, o velhinho se surpreende ao ver Jauerhan e pergunta quem ele é e como ele havia conseguido entrar em seu mundo. Olhando para o velho, Jauerhan usa a questão, mas de alguma forma a habilidade não funcionava no velhinho. Ele deduz que o velho pode ser a origem da corrupção da alma de Mino, pois começa a correr atrás do velho. Ao mesmo tempo, o velho pensava a mesma coisa sobre Jauerhan. O velho é capaz de parar uma estocada leve desferida por Jauerhan, e Jauerhan é capaz de parar um golpe mortal desferido pelo velho. Um pouco depois, o mundo se desfaz e Jauerhan e o velhinho retornam à realidade. O velho era um conhecido de Jahiri, por isso Jahiri perguntou o que ele estava fazendo ali. O velho está furioso, gritando com Jauerhan, perguntando como ele havia ousado fazer aquilo com seu mundo e com sua espada. O nome do velhinho é Chung Ryu.
o médico divino do desespero. Jahiri, após ser ignorado, pergunta novamente para Chung-Ryu qual era o motivo dele estar lá, em vez de estar ajudando o mestre da fortaleza. Chung-Ryu diz que quando uma linda mulher está prestes a morrer, não importa se ele está com o mestre da fortaleza ou não. Traduzindo, o velho é gado demais. Chung-Ryu está furioso com Jao Han, pois por causa dele, o golpe mortal que ele havia executado para acabar com a corrupção de Mino tinha sido completamente interrompido. O golpe mortal de Chung-Ryu só podia ser usado com uma espada feita a partir de um Trihorn ou um lobo superior. Então o velho percebe que Jao Han possui uma bainha feita de chifre de Garnak. Ele pede a espada emprestada para tentar salvar Mino mais uma vez. Jao Han empresta a espada facilmente, deixando Chung-Ryu surpreendido, pois o fato dele estar disposto a emprestar esse tipo de espada para alguém que havia conhecido pela primeira vez tão facilmente só poderia ser inocência ou confiança, ambos ao extremo. Ele assume que seja a segunda opção. Jao Han parecia ser alguém confiante em suas próprias habilidades, mas isso era algo que ele teria que checar depois. O velhinho entra novamente em seu mundo, animado para ver do que aquela espada era capaz. Naquele instante, Jao Han também acaba entrando no mundo de Chung-Ryu. Ele se perguntava se isso era alguma técnica de ilusão semelhante à habilidade em questão. Chung-Ryu continua desenhando até que Jao Han percebe que esse mundo é o mundo que o velho enxerga como ideal. O velho do nada leva um tropeção e culpa o mestre da fortaleza por isso, pois por causa dele, ele estava com um poder espiritual muito baixo. O mundo que ele desenhava estava desmoronando junto com a imagem de Mino. Mesmo que ele tentasse, o desenho estava se dissipando cada vez mais rápido. Se as coisas continuassem assim, ele não iria conseguir salvar Mino. Então Jao Han pega a espada de volta e tenta executar a mesma técnica do velhinho. O vovozinho fica zangado com o fato de Jao Han pensar que ele conseguiria facilmente copiar sua técnica. Jao Han diz para ele calar a boca, e o mundo que Chung-Ryu desenhava passa a ser o mundo de Jao Han. Jao Han, imerso em memórias, conta como foi a primeira vez que pegou em uma espada, usando para salvar a vida de outra pessoa. Isso deixa o velhinho surpreendido. Jao Han começa a desenhar a Mino que ele conhecia, uma pessoa muito brincalhona e teimosa que tinha um coração fraco, apesar de ser uma assassina, alguém que não iria trair alguém, qualquer seja a situação. Assim, ele conseguiu reverter a corrupção da alma dela, mas algo parecia estar faltando. Por último, ele adicionou o desenho de alguém que confia nos outros. Então o mundo ilusório começou a desaparecer, e Mino agradeceu por ele ter se lembrado de tantas coisas boas. Ela sorriu abertamente para ele. Ela, pelo visto, tinha um relacionamento de amor e ódio com o Prota. Jahiri não consegue ver o mundo que eles estavam, mas percebeu que a mortificação estava parando de avançar, o que o deixou sem palavras. O velho elogiou Jao Han. A técnica que o velhinho executava era chamada de Death Slash, ou golpe mortal. Por isso ele resolveu nomear a técnica de Jao Han de Estocada Mortal. Embora Chung-Ryu odiasse admitir, Jao Han é capaz de realizar a técnica desenvolvida por ele para eliminar a corrupção da alma. O Dead Slash não era apenas uma habilidade, e por este motivo ninguém na história de Chaos tinha sido capaz de aprendê-la. Ele assume que Jao Han é um médico divino, assim como ele, uma pessoa que conseguiu despertar. Uma existência desperta é aquela que está fora do padrão e das regras do sistema. Eles são uma minoria extrema entre os humanos. Eles conseguem obter uma força extrema milagrosamente após rejeitar a adaptação do sistema. Essas pessoas têm força suficiente para derrubar totalmente a composição de poderes de Chaos, e talvez até mesmo da Terra do Todo-Poderoso. Há apenas um pequeno número de despertos conhecidos no mundo inteiro. Jahiri, após testemunhar tudo o que havia acontecido, fica totalmente animado, porque o fato de mais alguém ser capaz de executar uma técnica para eliminar a corrupção da alma significava que eles ainda tinham chance de salvar o mestre da fortaleza. Ao mesmo tempo, um grupo da fortaleza chega. Era a Sombra Negra. O capitão do esquadrão era um adaptador de quinto estágio. O capitão do esquadrão das Sombras Negras cumprimenta Jao Han, pensando que ele é o mensageiro do inseto Esmeralda. Depois disso, ele pede que Jao Han o siga até a fortaleza interna. Um tempo depois, na fortaleza interna, Jao Han finalmente se encontra com Tive, o responsável pelos assuntos internos da fortaleza Gorgo.
Joe diz mais uma vez que ele não é o mensageiro do inseto esmeralda. Ele diz que ele deve ter matado o verdadeiro mensageiro e por isso estava com as pedras espirituais. Isso deixa todos agitados, mas Shiver diz a eles para se acalmarem, pedindo a Joe para contar em detalhes o que havia acontecido depois que ele entrou em Chaos. Resumindo, Joe diz que se envolveu nisso por acaso, quando havia acabado de entrar em Chaos. Tudo parecia muito estranho. Ele havia conseguido a pedra espiritual do clã do inseto esmeralda por acaso, e também entrou na Fortaleza Gorgon por acaso. Depois disso, ele havia sido pego no incidente do Dead também por acaso, e acabou conhecendo o médico divino e aprendendo o golpe mortal, embora tenha visto apenas uma vez, também por acaso. Chugi-Ryu pergunta Chiver se ele realmente acredita nessa história de Jiri. Shiver responde com a pergunta: que tipo de louco ou teria de ser para acreditar nisso? Mas para ganhar a confiança de outra pessoa, ele precisa primeiro confiar nessa pessoa. Ele pergunta a Joe se o corpo dele era vivo ou não. Joe fica surpreendido, pois ele se lembra do fato de não ter entrado na torre usando seu corpo. E como havia saído da Torre do Pesadelo, destruindo-a, ele só poderia estar na forma de alma. Por isso ele havia parado em Chaos. Há uma grande chance de que a Árvore da Ilusão o tenha confundido com o morto, e por isso ele foi enviado para Chaos, com sua alma sendo seu corpo físico. Provavelmente seu corpo físico ainda estava na Terra. Ele pergunta a Chiver como ele chegou a essa conclusão. Então Chiver explica que ninguém descreveria o jeito de chegar em Chaos da mesma maneira que Joe havia feito. Ele pergunta se o motivo de Joe não querer revelar sua identidade está relacionado ao fato dele estar sendo ameaçado por alguém. Joe responde que não. No final, Chiver pede desculpas a Joe revelando que nos últimos 4 dias ele havia enviado seus subordinados para espioná-lo. Joe sabia disso, e Chiver também já esperava que ele soubesse. Ele abre uma janela de informações sobre Joe que os espiões haviam juntado. Chiver diz que ele é muito mais forte do que a fortaleza pensava, sendo muito difícil para eles conseguirem espioná-lo. Porém, não é como se eles não tivessem conseguido. O nível de perigo de Joe é de grau SS. Seu nível de poder não pode ser estimado. Os danos conhecidos gerados por Joe causaram cerca de 380 milhões de Voren em prejuízo para a fortaleza. O cara praticamente falou os caras, véi. Chiver pergunta a Joe se ele sabe como os outros chamavam pessoas semelhantes a ele. Chugi-Ryu diz que com certeza deve chamar de maluco. Joe concorda, diz que não faz ideia se Joe é um herói ou um vilão. Chiver diz que Joe pode ser um herói para alguns, mas uma pessoa maluca para outros. As pessoas poderiam o chamar por vários apelidos, mas para Chiver, pessoas como Joe eram chamadas de protagonistas. Cara, o velhinho deu o papo, quebrou a quarta parede e nem sabe. Ele diz que falta apenas uma característica especial que compõe o protagonista de verdade em Joe. Essa característica era o fato de todos os protagonistas serem famosos. Isso significa que alguém está mantendo o nome dele e as informações sobre ele escondidas dos olhos do público. O poder pode ser hostil para algumas pessoas, e caso as pessoas decidissem o seguir, ele poderia iniciar uma guerra. Ele diz que Joe é um protagonista e que deve estar sendo perseguido por algum tipo de organização poderosa. Este também pode ser o motivo dele ter ido parar em Chaos. Joe pensa um pouco e lembra que realmente é uma pessoa poderosa que pode estar o perseguindo, embora não tenha certeza disso. Ele presume que seja aquela pessoa conhecida como o Monarca das Trevas. Joe se pergunta o quão fortes os monarcas são, e se o mestre da fortaleza de Gorgon seria forte o suficiente para enfrentar um dos 12 monarcas da Terra Todo-Poderosa. Shiver fica aliviado, pois se for um dos 12 monarcas que está perseguindo Joe, eles não seriam capazes de interferir nos assuntos que ocorrem dentro de Chaos. Joe pergunta o que eles queriam em troca da proteção que ofereceram. Chiver responde que Joe só precisa fazer um pequeno favor para eles: salvar o mestre da fortaleza. 2 horas depois, na masmorra do castelo, Joe é conduzido à sala de treinamento. É revelado que Calton e Mino estão se recuperando no centro de tratamento. O homem que os guia está confuso. Ele não entende por que eles querem ir para o campo de treinamento em vez da sala VIP. O Ryu diz que eles precisam saber quem possui o ataque mais forte.
se é a estocada mortal de Jao Ehan ou o Dead Slash dele. O velhinho pergunta a Jao Ehan se ele também havia participado de uma torre dos pesadelos, feita pelo Mari. Chung Yu sabe algo sobre as torres, mas só contará a Jao Ehan se ele for capaz de vencê-lo. Ele diz que provavelmente é impossível para Jao Ehan conseguir derrotá-lo, mas um tempo depois, ajoelhado no chão, Chung Yu pede a Jao Ehan para lutarem novamente. O campo de treinamento já estava em ruínas após eles lutarem apenas uma única vez. Jao Ehan diz que a partida já estava decidida. O velho afirma que ainda não usou sua técnica final, dizendo que estava preocupado, pois Jao Ehan podia morrer se ele usasse. O velho pergunta quantos anos Jao Ehan tem. Ele responde que agora deve ter cerca de 60 anos. Isso faz Chung Yu gritar enfurecido, dizendo que já tem mais de 1000 anos. Apenas 60 anos de estocadas nunca teriam chance de vencer seus 1000 anos dando golpes. Mano, essa parte ficou estranha, viu? Se tirar do contexto, o velhinho vai ser o maior estelionatário que já existiu. O velho passou 1000 anos dando golpe do tigrinho, fi. Jao Ehan começa a zoar ele, dizendo que, do seu ponto de vista, parecia que o velho só fez isso por uns 10 anos, no máximo. Isso deixa o velho furioso. Ele pula do buraco que estava, pois quer ver se Jao Ehan ainda consegue dizer isso, mesmo após ser atingido pelo seu golpe mais forte. Com sua técnica cortante, ele executa seu ataque mais forte contra Jao Ehan, liberando uma aura espiritual semelhante a um tigre de sua lâmina. Ehan contra-ataca, revidando todos os ataques que vêm em direção a ele. Chung Yu é empurrado para trás e expressa que Jao Ehan não é tão fraco como ele pensava. A força de Jao Ehan é uma surpresa para ele, mal ele sabia que ele tinha sido derrotado por uma estocada normal. Praticamente derrotado, Chung Yu diz que a técnica de Jao Ehan é muito boa, perguntando como ele a chamava. Jao Ehan responde que é apenas uma estocada normal. Ele diz que possui uma técnica mais forte e começa a liberar sua aura. Uma sede de sangue enche a sala, fazendo o velho ficar estremecido. Chung Yu percebe que Jao Ehan pode ser comparado ao Lady Chaos. Isso lembra do horror que sentiu quando enfrentou o rei, que é basicamente uma espécie de deus ancestral de Chaos. Ele se pergunta se Jao Ehan conseguiria chegar no nível de tal monstro algum dia. No final, o velhinho caga nas calças e admite a derrota, chamando Jao Ehan de criança arruaceira. Em outro lugar, na quinta região da Terra do Todo-Poderoso, a região do Aço Forte, um espião reporta ao monarca do Aço Forte, Ryu Yu. O atual monarca das Trevas está tentando entrar em contato com Chaos. Todos os monarcas da Terra Toda-Poderosa assinaram um tratado para não interferir nos assuntos internos de Chaos. O espião fica apavorado na frente do monarca de aço, pois não sabe exatamente o que aconteceu, pedindo ao monarca para ver o vídeo que está sendo reproduzido em Chaos. No vídeo, Jao Ehan está derrotando o dragão Velquissus na Torre do Pesadelo. O espião diz que ouviu dizer que este produto tem um contrato com o monarca das trevas. Ryu Yu pergunta onde o produto estava. O espião responde que o produto recusou concluir o tutorial, quebrando o teto da torre e escapando para Chaos. O espião também diz que aparentemente o produto conseguiu matar o cultivador da torre. Ele informa que o monarca das trevas parece estar envolvido com as questões de Chaos há muito mais tempo do que eles pensavam. Além disso, alguns dos 10 clãs de Chaos têm estado constantemente em contato com o monarca. Ryu Yu sai e se pergunta o que o monarca das trevas estava fazendo. Ele decide enviar 10 guerreiros de elite grau ouro, e um de classificação alto despertar, chamado Ryu Yong. Ryu Yu, lembrando de Chaos, também se lembra de Chung Yu, se perguntando o que ele estava fazendo atualmente. Na Fortaleza Gorgon, Chung Yu grita enquanto agarra a espada espiritual, implorando que Jao Ehan pare. Jao Ehan diz a Chung Yu para soltar sua espada. Chung Yu pergunta que tipo de bastardo era Jao Ehan para ser capaz de criar uma técnica tão poderosa, só dando estocadas por 40 anos. Jao Ehan responde que fez cerca de 1 bilhão de estocadas para isso. Ele diz que também não está atacando apenas com sua espada, deixando o velho confuso. Chung Yu sente uma energia afiada e estranha vinda de Jao Ehan. Não parecia com pressão, mas se assemelhava a uma estocada carregando hostilidade em relação a Chaos, ou ao mundo inteiro. Ele percebe que com apenas 60 anos, Jao Ehan havia se tornado seu próprio ataque, e a estocada havia se juntado como se fosse uma fusão. A cada segundo, ele estava estocando em direção ao mundo, mesmo
Mesmo neste exato momento, ele estava atacando a realidade sem parar. Joe então menciona o acordo que eles tinham feito antes do duelo, onde o vovô afirmou que o perdedor deveria conceder um desejo ao vencedor. Eles dão um passeio fora da fortaleza, e o velhinho explica tudo que Zhao Erhan queria saber. As torres, como a Torre do Pesadelo, feita pelos mares, possuem a classificação de F a S. O mestre é alguém que já fez torres de Rank S, quando era apenas um aprendiz, alguém que havia alcançado o topo como artesão renomado, extremamente rápido. Porém, nem todas as torres feitas por um mestre eram torres de mestre. Entre elas, há torres que são feitas sem a intenção de realizar cultivos. Apenas torres exclusivas são conhecidas como torres do mestre, e entre aqueles que limparam a torre, raramente apareciam despertos. O velho revela que ele havia saído da quarta torre do mestre Melville. Essa era uma torre conhecida como Mob Dick. Uma baleia branca aparecia no primeiro andar da torre e matava humanos a cada minuto. Essa não era uma torre difícil hoje em dia para Chug-Ryu, mas naquela época parecia um desastre para ele. Muitos dos mestres marciais de Murin morreram nessa ocasião, e ter conseguido limpar aquela torre foi praticamente um milagre. O velho percebe que Zhao Erhan parece ter vindo de uma torre de mestre também, perguntando de qual torre Zhao Erhan havia vindo. Então Zhao Erhan diz que a torre na qual ele participou foi feita por um Mari chamado Mulak. Isso deixa Chug-Ryu confuso e surpreso, já que ele pensou que não haveria ninguém neste mundo capaz de limpar a torre de Mulak. Zhao Erhan pergunta se o velho conhecia Mulak. Ele responde que sim, dizendo que já havia viajado com o moleque no passado. Zhao Erhan fica surpreendido, desejando saber mais sobre isso, mas Chug-Ryu diz que é uma história bem longa. Eles vão para uma barraca de rua, lotada de gente. Eles se encontram com Craig, que obviamente não fica contente com a presença de Zhao Erhan. A véia não gostava nem um pouco do menino estocada. Zhao Erhan vê o outro lado de Chaos, onde as pessoas que morreram na torre ou em guerras na Terra do Todo-Poderoso saem de seus empregos normais e vão aproveitar a vida que foi recuperada do horror da guerra ou de lutar para sempre em uma torre. Neste paraíso, os humanos sentiram a falta da vida real, que tinha a morte, e começaram a agir como se estivessem vivendo uma vida real. Embora não sentissem fome, eles comiam como se fossem morrer e bebiam até começar a agirem como bêbados. Um dia, pessoas começaram a fazer coisas novas. Uma expedição que sonhava com o impossível é um exemplo dessas coisas. Ela reuniu pessoas buscando redescobrir a vida real. Essa foi a expedição ao abismo em busca dos frutos da ressurreição. Estes frutos ficam pendurados nos galhos da árvore da ilusão no fim do abismo. Esta fruta tem o poder de reviver alguém que está morto, e era a única maneira dos mortos de Chaos voltarem a ter uma vida de verdade. Chug-Ryu contou que a expedição do abismo foi uma aliança formada com o objetivo de encontrar este fruto. Naquela época, Chug-Ryu havia despertado e estava na idade em que não sentia medo de nada. O Mari estava nesta expedição, mais do que isso, ele era o capitão. Chug-Ryu começa a pensar sobre o passado e se lembra da vez em que Mulek disse que não conseguia acreditar que ele havia conseguido alcançar um despertar incompleto, sem abandonar suas emoções para isso. Chug-Ryu havia ficado bravo com Mari, jogando sua espada nele e perguntando o motivo dele querer ir para o abismo. Mulek havia se arrependido de ter feito torres e respondeu que estava tudo bem se ele não acreditasse em suas palavras, explicando que essa era a razão dele querer ir para a árvore da ilusão, com o objetivo de ir para o abismo. O objetivo de Mulek era chegar na última torre e encerrar com todo o cultivo. Depois disso, Chug-Ryu se juntou à expedição e ele conseguiu chegar à árvore da ilusão. Lá ele testemunhou os frutos caírem dos galhos, e por causa disso, cada um dos membros da expedição conseguiu voltar a Chaos com os braços cheios de frutas. Infelizmente, quando a expedição estava voltando para Chaos, os monarcas e patriarcas da Terra Toda-Poderosa estavam os esperando. Ora, os monarcas não tinham tido coragem de ir ao abismo. Eles mesmo assim eram fortes, tanto que os 4 mestres da fortaleza e os 10 líderes de clãs que faziam parte da expedição não conseguiram derrotá-los. Havia uma diferença esmagadora de poder.
pois eles eram de uma liga totalmente diferente. Foi assim que as frutas foram roubadas do povo de Chaos. Agora os mesmos bastardos as usam para renascer toda vez que morrem. Há mais de 900 anos. Eles até construíram um lugar para fazer isso, conhecido como o Palácio da Ressurreição, onde os monarcas e as 5 grandes famílias revezam para reviver quando morrem. Esse era o motivo de Cré e as pessoas de Chaos serem tão letárgicas a mudanças e a tão chamada esperança. Eles eram assim porque a vida real que queriam, através do fruto, tinha sido algo que nunca conseguiriam obter. Depois da expedição, Mulek, o capitão da expedição, nunca mais foi visto. Ele parecia ter dito algo antes de desaparecer, mas ninguém sabe o que ele disse. De repente, Jahiri do esquadrão de extermínio chega correndo, dizendo que eles tiveram um grande problema, dizendo que um Dead, com 10 vezes o tamanho do Dead que Diania havia se tornado, tinha aparecido na fortaleza. Jahiri e Jauerhan correm em direção à fortaleza. Jauerhan estava carregando Chuberryu, porque ele tinha desmaiado de tanta pinga que havia tomado. Jauerhan percebe a energia que está vindo da fortaleza, assumindo que o mestre da fortaleza está no estado mais grave de corrupção da alma que alguém pode chegar. A pressão espiritual vindo das profundezas da fortaleza interior era 10 vezes maior do que a que ele havia sentido vindo de Diania. Ferran se lembra de quando Tiver não pediu indenização pela destruição que ele havia feito na cidade, apenas um favor, que era salvar o mestre da fortaleza. Jauerhan pergunta a Jahiri se o mestre da fortaleza está passando pela mortificação. A resposta é sim, dizendo que o mestre da fortaleza havia piorado nesta noite. Normalmente isso acontecia apenas uma vez por semana, mas estranhamente esta era a segunda vez nessa semana. O mestre da fortaleza era uma boa pessoa e, além disso, uma lenda viva. Ele é uma das poucas pessoas que restou viva da expedição ao abismo, junto com o médico divino. Quando os dois finalmente chegam, o velho ainda está desmaiado por causa da cachaça. De repente, eles sentem um tremor vindo de dentro da fortaleza. A aura do Dead está se espalhando ainda mais e ficando mais forte. Neste momento, o capitão da torre de disrupção e o capitão da torre do desespero aparecem em sua frente. Um deles é pequeno e usa um martelo como arma principal, o outro meio alto e usa uma lança. Eles cumprimentam Jahiri, mas ele pede que eles saiam da frente. Eles se recusam, dizendo que não podem fazer isso, pois tinham suas próprias ordens. Eles pretendem ir contra a vontade de Gorgon, dizendo que a única organização que eles aceitam se ajoelhar é perante o clã do Céu Proibido. Num instante, eles correm e saltam para cima de Jahiri e Jauerhan. Quando eles pisam no chão, Jahiri empurra Jauerhan para o lado para evitar que ele se machuque. Jahiri consegue se manter firme, mesmo com os dois capitães o atacando. Ele não esperava que o clã do Céu Proibido tivesse infiltrados na fortaleza. Ele diz a eles que o capitão da fortaleza externa havia subestimado os habitantes da fortaleza interna, pois eles não eram mais os mesmos do passado. Ele diz a eles para se renderem, pois o mestre da fortaleza ainda poderia os perdoar. O capitão do desespero pergunta se ainda existe um mestre de fortaleza em Gorgon, visto que aquilo que está preso no subsolo não poderia ser chamado nem de humano. O mestre da fortaleza, no estado atual, não conseguia controlar sua própria força. Além disso, ele também não conseguia mais distinguir entre o bem e o mal. O capitão do desespero diz que aquele não é o mestre da fortaleza de Gorgon, ao qual eles serviram. Ele diz que Jahiri deveria matar o mestre da fortaleza, já que ele é o capitão do esquadrão de extermínio de demônios. Mesmo assim, Jahiri acredita que o mestre da fortaleza ainda pode se curar. O capitão do desespero diz que é por isso que a conversa não funciona mais entre eles. O capitão da disrupção balança seu martelo mirando na cabeça de Jahiri. Isso abre um enorme buraco no chão da fortaleza, jogando Jahiri no chão. A dupla diz que se Jahiri fosse um pouco mais esperto, eles não teriam tido que lutar. Os dois são adaptadores de 4º estágio. Não havia como eles conseguirem derrotar um adaptador de 5º estágio sozinhos. O poder deles estava estranho, parecendo que haviam se tornado um Dead.
Jair grita para Joe-Han, dizendo para ele fugir. Joe-Han joga Shug-Ryu bem na força de Jair e diz que isso era vingança por ele tê-lo empurrado. Os dois capitães perguntam se Joe-Han era aquele capaz de realizar o Death Slash. Eles zombam de Joe-Han por ser pequeno e magro, chamando-o de fraco. No instante, Joe-Han aparece atrás do capitão da disrupção, sem nem desembanhar sua espada, e desfere um soco na cara do capitão. Esse único soco joga o capitão da disrupção longe, o amassando contra uma parede. Eles percebem que Joe-Han é forte, por isso o capitão do desespero começa a usar uma pose defensiva. Agora é a hora de Joe-Han zoar eles de volta, dizendo que eles têm muitas aberturas e que essa técnica que ele está usando não podia nem ser chamada de defesa. Joe-Han dá um golpe por baixo do capitão do desespero, mas ele ainda consegue se levantar e até tenta um contra-ataque, mas Joe-Han facilmente o evita. O capitão do desespero fica furioso enquanto ataca Joe-Han. Joe-Han sente uma energia mais forte em comparação a antes. O capitão do desespero diz que Joe-Han não conseguirá salvar o mestre da fortaleza, muito menos chegar até ele. Joe-Han nota que o poder deles estava vindo do medo. Ele pensa quão ridículo isso era, por estarem tentando trair uma fortaleza inteira, tendo apenas esse nível de habilidades. Ele concorda que não pode salvar o mestre da fortaleza, pois esse era um trabalho do velhinho. No entanto, matar os dois capitães vira-casacas era uma história totalmente diferente. Ele se encaixava totalmente nesse tipo de serviço e salta em direção ao capitão da Torre do Desespero, pronto para dar uma surra nele. Enquanto isso, na masmorra da fortaleza, a aura de mortificação expelida do mestre da fortaleza não para de aumentar. Tiver e os outros funcionários de alto escalão da fortaleza se reúnem, observando nervosamente, pois não conseguem acreditar que depois de apenas um dia que o Death Slash foi usado, o mestre da fortaleza já estava enlouquecendo de novo. Além disso, o médico divino estava lá pela manhã e eles tinham confirmado que a energia havia se acalmado. Tiver se pergunta por que o mestre da fortaleza de repente ficou furioso. Se ele tivesse mais um mês, eles poderiam pedir a ajuda de Joe-Han para curá-lo, mas de repente isso aconteceu. Logo após eles terem encontrado mais uma pessoa capaz de fazer o Death Slash, Shiver sabe que há traidores entre eles, e se lembra que antes da merda bater no ventilador, o mestre da fortaleza queria verificar a torre externa para tentar encontrar pessoas capazes de controlar a corrupção da alma, mesmo que não fossem do clã do Inseto Esmeralda. Tiver tentou persuadi-lo a não ir sozinho, e em vez disso, enviar o capitão do esquadrão, mas o mestre da fortaleza insistiu em ir pessoalmente. O mestre da fortaleza se vangloriava, dizendo que era uma pessoa que sobreviveu àquele campo de batalha, o incidente que havia acontecido após a expedição. Infelizmente, isso não serviu de nada, e ele voltou infectado com a corrupção da alma. É um ponto pior do que os chifres de Garnak ou o Death Slash poderiam ajudar. Tiver suspeita de Mi-Han, mas ele não tem evidências suficientes para incriminá-lo. Mi-Han diz às pessoas ao redor para eliminarem o mestre da fortaleza, pois a corrupção já estava em seu ponto crítico, onde não teria mais volta. Shiver tenta impedi-los, dizendo para esperarem pelo médico divino, mas Mi-Han responde que o Death Slash não pode vencer este nível de corrupção, acrescentando que Tiver deve atacar o mestre da fortaleza junto com ele, para que possam executar o Dead Seal. Tiver continua tentando detê-los, mas o capitão do Esquadrão das Trevas chega com uma pedra espiritual em mãos. Tiver percebe que o capitão do Esquadrão Sombrio também era um traidor. Mi-Han diz que o futuro de Gorgon está em jogo e pergunta por que Shiver havia escondido a pedra para si mesmo. Ele pergunta novamente se o objetivo de Tiver era deixar o mestre da fortaleza se transformar em um Dead colossal. O médico divino não estava lá para ajudar o mestre da fortaleza. Mesmo sendo um traidor, Mi-Han ainda estava sendo razoável. A questão é que uma vez realizado o Dead Seal, ou selo morto, não haveria mais como trazer de volta o mestre da fortaleza. Mesmo não havendo nenhuma pessoa do clã do Inseto Esmeralda por perto, Mi-Han diz que seus homens são capazes de executar a técnica, mesmo que de maneira incompleta. Depois de fazerem um selo, o espírito do mestre da fortaleza ficará contido na pedra espiritual, e quem tiver a posse dessa pedra se tornará o próximo mestre de Gorgon. Dependendo de quem a possuir, ela será extremamente perigosa na mão de uma pessoa com ideais errados.
Assim que os homens tocam a pedra espiritual, Shiver percebe que tudo aquilo havia sido planejado pelo administrador externo, Mihan. Tudo o que aconteceu há meio ano, desde a alma do mestre da fortaleza sendo corrompida até ele enlouquecer. Ele grita para os guardas capturarem Mihan imediatamente, mas para sua surpresa, ninguém segue seu comando. Shiver cai de joelhos, perdendo todas as suas forças, percebendo que todos ao seu redor eram traidores. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Só restou pedir desculpas ao mestre da fortaleza por não ter sido capaz de proteger Gorgon. Ele chora com os olhos arregalados, enquanto os homens executam o selo morto no mestre da fortaleza. De repente, o teto se abre, sendo explodido por um golpe. Embora tenha atingido toda a masmorra, ninguém parece ter se machucado. As pessoas presentes se perguntam o que aconteceu. Neste caso, um brilho de esperança aparece diante dos olhos de Shiver. O capitão do Esquadrão Negro, Mihan, contorce suas línguas de raiva, pensando que o plano deles havia ido de Vasco. E aí galera, quem vocês acham que chegou pra salvar o dia? O Chapolin Colorado? Óbvio que não, né? Jao Erran, o homem estocada, o cara que deu tanta estocada que acabou se tornando uma, o cara que pegou a ADM e fofou na porrada, o cara é bom, viu? O cara chegou botando moral com sua espada espiritual em mãos. Jahiri também estava com ele, parecia estar bem mesmo após ter lutado contra 2 capitães. Eles já chegaram para trocar soco, porque antes mesmo de entrar já tinham percebido que quase todas as pessoas ali eram traidoras. Mihan pergunta a Jao Erran quem ele pensava que ele era para ousar chegar lá dessa maneira. Jahiri responde ao administrador externo para parar por aí, jogando os 2 capitões que foram espancados na frente dele. Jahiri então diz que os atos de traição de Mihan já haviam sido expostos ao mundo. Os capitões derrotados haviam x-novado tudo. O capitão da torre de disrupção tenta se desculpar, mas Mihan o explode sem piedade. Mihan diz que os 2 capitães decidiram cometer suicídio ao abrirem a boca. Jahiri ordena que os guardas prendam o administrador externo. Em vez de seguir as ordens, os guardas miram suas espadas para Jahiri. Eles pedem desculpas a Jahiri, ao mesmo tempo que pedem para que ele se retire, dizendo que ele não deveria ir contra a vontade do clã do Céu Proibido. Eles precisam que ele fique quieto, até que o selo do mestre da fortaleza esteja completo. Jao Erran havia ficado em silêncio o tempo todo, mas finalmente decidiu abrir a boca. Ele diz que o acordo de salvar o mestre da fortaleza de Gorgon por proteção não era uma promessa muito justa para ele, visto que Gorgon não poderia prometer proteção a ele, por isso ele desejava mudar a oferta. Ele diz que salvará o mestre da fortaleza e matará todos os traidores presentes. Em troca, eles vão ajudá-lo a montar uma nova expedição ao abismo, onde Chung Ryu irá com ele. Isso surpreende todos os adaptadores de alto nível ali presentes. Mihan diz que Jao Erran estava dizendo uma pilha de bobagens. Mesmo já tendo ouvido sobre os feitos de Jao Erran, ele pensa que tudo era mentira. Ele decide ir com tudo contra Jao Erran, ordenando que seus homens o ataquem. Naquele instante, Jao Erran agarra sua espada com força, preparando-se para receber todos os inimigos, tanto aqueles que já estavam na masmorra como também os membros do clã celestial proibido, que começaram a invadir a masmorra. Jao Erran então usa estocadas sem parar, como se estivesse costurando os céus. As estocadas dos membros do clã do Céu Proibido, um por um. O capitão do Esquadrão Sombrio não tem capacidade suficiente para se defender contra as estocadas, porém eles continuam vindo para cima de Jao Erran sem parar. Os membros do clã do Céu Proibido parecem ser infinitos. Jao Erran se cansa de ficar lutando dessa maneira. Ele suspira e usa uma estocada normal contra eles, dizimando seus números. Jao Erran então aponta sua estocada normal para Mihan. Ele tenta bloquear, mas percebe que é impossível fazer isso. No final, ele foge da energia lançada pelo ataque de Jao Erran, que faz um enorme buraco na masmorra. Mihan percebe que se não tivesse parado de bloquear e fugido, ele não teria sobrevivido. Jahiri e Shiver ficam chocados com o quão forte Jao Erran é. Os membros do clã do Céu Proibido não sabem se devem continuar com o selo ou usar a Black Cloud para fugir, transformando todas as pessoas de Gorgon em Deads. Jao Erran, percebendo que eles poderiam fazer isso, chama Mihan. Ele diz que não sabe o que eles estão tentando fazer, ou porque tentam corromper as almas das pessoas, mas o administrador externo deve ter um motivo para isso. Não é como se Jao Erran não gostasse disso.
Muito pelo contrário, ele era grato que pessoas como Mi-Han existiam. Por causa de pessoas como Mi-Han, ele tem mais um motivo para destruir aquele mundo e não se sentir como um vilão. Joe-Han reúne toda a sua energia espiritual e concentra em sua espada. Mi-Han percebe e diz para todos os membros sobre o seu comando para irem com tudo para cima de Joe-Han, matando ele, custe o que custar. Enquanto Mi-Han tenta fugir, os membros começam a ir para cima de Joe-Han com tudo que eles têm. De repente, Joe-Han aponta sua espada para o céu e solta um sorriso, se sentindo aliviado por poder destruir tudo sem precisar pensar duas vezes. Até porque todos ali, com exceção de Tiver, Chung-Ryu e Jahiri, eram traidores. Ele ataca com uma forte estocada para cima, elevando-se até o próprio céu, dizimando cada membro restante do clã do Céu Proibido, que ousou entrar em seu caminho. No céu, a energia da estocada se parece com fogos de artifício que se espalham pela fortaleza. Neste momento, Mi-Han só pode se lembrar de quando testemunhou o único rei. Assim como daquela vez, ele era novamente incapaz de fazer qualquer coisa diante de tal força descomunal. Em vez de Jahiri, por outro lado, viam algo diferente nessa situação. Havia nascido uma esmagadora esperança que o povo de Chaos precisava. A energia espalhada cai em direção às pessoas do clã do Céu Proibido. Era como se Joe-Han tivesse feito mísseis apenas usando uma estocada. Isso lembra Shiver de quando o mestre da fortaleza explicou que uma esperança avassaladora é aquela que não vacila diante de nada. Shiver não conseguia acreditar que essa esperança esmagadora de que o mestre da fortaleza havia falado iria vir logo de Joe-Han, o homem que estava falando em destruir o mundo. Quando a poeira baixou, o corpo de Mi-Han havia sido partido em dois. No entanto, já era tarde demais, pois o mestre da fortaleza já havia passado de um ponto crítico em sua corrupção de alma. Joe-Han não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele estava mais preocupado em apunhalar o traidor na cara, fazendo ele virar nutriente para a árvore da ilusão. Jahiri chega correndo e agora de forma respeitosa, até porque viu que Joe-Han é forte pra caramba. Ele diz que o velho não está acordando, a pinga tinha sido forte demais pro vovô. Sem pensar duas vezes, Joe-Han usa sua técnica lendária de acordar velhotes, agarrando o velho e o batendo com força na parede, deixando o Jahiri incrédulo. Quando o médico divino acorda, a corrupção da alma do mestre da fortaleza está além de qualquer uma que ele já houvesse tratado. Ela já havia chegado a 99,9%. O poder espiritual do mestre da fortaleza havia sido quebrado e sua mortificação finalmente havia começado. Uma luz vermelha aparece ao redor de Gorgon, notificando todas as pessoas que um espírito enorme está prestes a passar pela mortificação. O sistema estima que aparecerá um Dead extremamente poderoso. O sistema de alerta automático de Gorgon foi ativado e as pessoas começaram a se espalhar, fugindo da fortaleza. De longe, James só consegue questionar o que está acontecendo no castelo, já que a ala do Dead que estava sendo expelida era extremamente forte, chegando até longas distâncias. Chung-Ryu, se preparando, pede a Joe-Han para ajudá-lo a limpar o caminho, já que sua estocada era forte demais para salvar alguém. Então o médico divino desenha seu mundo para realizar o Dead Slash. Com uma espada nova, recém-adquirida, o velho balança a espada e atrai as memórias que tinha do mestre da fortaleza, tentando gravar as memórias no Dead. Era disso que se tratava o Dead Slash. Chung-Ryu diz que se eles conseguissem retornar mais memórias, eles poderiam evitar, no mínimo, o pior. Um som estrondoso ecoa e o mundo que o velho estava desenhando muda automaticamente. Lá ele vê um ser que exala uma aura carmesim e tem seu próprio mundo, que parece hostil ao velho. Chung-Ryu percebe que a coisa na frente dele não era mais o mestre da fortaleza. Seu mundo começa a desabar e diz que algo está errado e Joe-Han deveria ficar esperto, pois na frente dele não estava mais o mestre da fortaleza, mas sim uma existência completamente diferente. Então o corpo do mestre da fortaleza começa a quebrar as correntes que estavam o prendendo. Seus olhos ficam vermelhos e profundos. Chung-Ryu começa a suar frio, enquanto o corpo do mestre desperta rapidamente em um ser completamente diferente. Joe-Han sabe que o mestre da fortaleza está para se tornar um ser mais forte do que qualquer outro que ele já tenha enfrentado em toda a sua vida. Uma vez que o mestre da fortaleza desce ao chão,
ele envia raios em direção a Jao Erhan e Chung-Ryu. O mestre da fortaleza diz que aquilo era surpreendente. Ele nunca tinha pensado que seria capaz de descer ao mundo novamente, ainda mais com o corpo físico. No final, o invencível mestre da fortaleza se tornou um Dead. Ao ver um rosto familiar, a coisa fala com Chung-Ryu, dizendo que se lembra dele, perto incompleto, que 900 anos atrás havia encontrado as frutas da ressurreição. O velhote percebe que está possuindo o corpo do mestre. Era o mestre dos Deads, aquele que reside no palácio que fica no meio de Chaos, aquele que também é o único capaz de abrir a porta que leva ao abismo, o único rei, Catastro. Jao Erhan usa a questão, mas tudo que ele consegue ver é uma escuridão profunda. Aquele na frente dele não era humano, mas também não era um Dead. Não estava vivo nem morto, mas também não parecia um robô ou uma máquina. Jao Erhan se pergunta o que diabos era aquilo na sua frente. Catástrofe invoca sua magia, atingindo as duas pessoas que tentam salvar o mestre da fortaleza. Com apenas um movimento do dedo, ele apagou o mundo do velho por completo e convocou seu próprio mundo. Catástrofe então olha para Jao Erhan, dizendo que ele era um humano interessante, já que ainda possuía um coração, apesar de ter despertado completamente. Embora Jao Erhan não se sinta intimidado, Chung-Ryu perdeu todas as suas forças diante da presença de Catástrofe. A autoridade do único rei, Dead's Descent, era forte o suficiente para derrubar alguém do nível de Chung-Ryu. Mesmo não sendo seu corpo real, apenas um clone, seu poder era avassalador para o velhinho. De repente, Jao Erhan diz para Chung-Ryu que eles haviam falhado, e agora só restava matar aquela coisa. Catástrofe sorri, pergunta se Jao Erhan realmente acha que conseguirá matar o único rei do abismo. Ele torce o pescoço e diz que finalmente havia achado um humano interessante. Chung-Ryu presume que Jao Erhan deve estar brincando, dizendo que nem mesmo um moleque poderia fazer algo contra Catástrofe. Mesmo sendo apenas um clone, seu poder ainda era avassalador demais para eles irem contra. Jao Erhan diz ao velho para não ter medo, pois ele tem certeza que pode derrotar o único rei. Chung-Ryu fica impressionado com o fato de Jao Erhan estar tão calmo em frente à Catástrofe. Já o único rei ri sem parar, com o menino estocada dizendo que consegue derrotar ele. Ele diz a Jao Erhan para dar o seu melhor, enquanto invoca uma espada de dentro da sua boca. Além disso, ele diz que Jao Erhan é um tolo desperto que ainda possui um coração humano. A espada que o único rei tira da boca era chamada de Espada do Vazio, uma arma terrível responsável por transformar metade do esquadrão da expedição em Deads em um instante. Chung-Ryu fica chocado, pois ele não consegue acreditar que ele está vendo aquela espada novamente. Catástrofe avança em direção a Jao Erhan. Ele consegue desviar, mas Chung-Ryu é jogado para trás com os ventos fortes causados pelos seus golpes. O rei diz que já viu olhos como os de Jao Erhan, olhos daqueles que querem ir para o abismo. Chung-Ryu fica surpreendido ao ouvir isso. Ele não sabia da oferta que Jao Erhan havia feito a Shiver, pois estava desacordado naquela hora. Na verdade, ele não tinha nenhuma informação sobre o garoto que estava à sua frente. A única coisa que Chung-Ryu sabia era que o garoto à sua frente era misterioso, mas nunca iria passar em sua cabeça que ele gostaria de ir para o abismo. O rei grita, muito animado, dizendo que é incrível que haja alguém que queira chegar ao fim deste mundo novamente. Mas só isso não era o bastante. Jao Erhan não estava nem perto da força do Mari que tentou o mesmo há 900 anos atrás. O rei começa a se movimentar mais rápido e até agora Jao Erhan não havia feito um ataque bem sucedido contra o rei. Com ele se movendo muito mais rápido, tinha se tornado praticamente impossível. Catástrofe agarra Jao Erhan e balança sua espada para cortá-lo. Porém, mesmo com a velocidade rápida do rei, Jao Erhan consegue milagrosamente evitar o ataque. Ao mesmo tempo, ele concentra sua energia em sua espada e executa uma estocada normal em direção ao rei. Ele consegue se livrar de um dos braços de Catástrofe
Mas no piscar de olho, Catástrofe aparece em frente a Jao Erhan e parte para atacá-lo novamente. Jao Erhan consegue evitá-lo a tempo, mas o que vem a seguir é a espada do vazio balançando em direção a ele. Ele tenta evitar o ataque, mas seu braço acaba sendo atingido pela espada, pois suas células mortas aparecem em seu braço. Sem tempo para remorsos, ele concentra novamente sua energia na ponta da espada e desfere outra estocada normal. O rei revida com um golpe vertical em direção ao insignificante humano que estava à sua frente, atingindo Jao Erhan mesmo estando a vários metros de distância. Catástrofe diz que a corrupção é basicamente uma doença do tempo, com apenas um arranhão da espada vazia. Vários séculos irão passar. As almas que não conseguem resistir ao tempo envelhecem e se corrompem até se tornarem mortas. Jao Erhan não se incomoda e arranca a parte corrompida de seu braço. Catástrofe reconhece o quão impressionante era a fortaleza mental de Jao Erhan. Ele havia cortado parte de sua própria alma. Tanto, isso é tudo o que ele poderia fazer. Catástrofe então começa a vomitar espadas do vazio, uma após a outra, totalizando 10 espadas em sua posse, mas Jao Erhan não ficou para trás e desferiu 10 estocadas normais que colidiram com as 10 espadas do vazio. Depois que Catástrofe olhou mais de perto, ele soube que a espada de Jao Erhan era um mero brinquedo feito pelo Mari na Torre dos Pesadelos. Ele diz que isso é impressionante, pois Jao Erhan estava sendo capaz de resistir usando apenas um mero brinquedo. A espada do vazio atinge o ombro e a perna de Jao Erhan. Ele imediatamente corta as células que foram corrompidas de seu corpo. O rei não para e ataca novamente. Jao Erhan finalmente decide desembainhar sua espada. Até agora ele não havia feito isso desde quando ele conseguiu a bainha. O único rei, Catástrofe, era um oponente de verdade. Ele não demonstrava fraquezas, mesmo usando o questão. Este era um oponente que já havia vivido e passado por incontáveis batalhas. Mesmo assim, Jao Erhan continuou a lutar, mesmo que sua alma não fosse capaz de aguentar essa luta. Não importa quantas vezes ele tentasse, ele não conseguia se concentrar, porque o que ele estava vendo estava atrapalhando sua visão. O mundo único de Jao Erhan é o mundo que ele lembra daqueles que já se foram. Cada desperto tem seu próprio mundo. Jao Erhan não era diferente. O mundo de um desperto é feito de uma palavra-chave que é obtida ao despertar. Essa palavra-chave era algo que descrevia seus desejos ou emoções. Um desperto muito forte consegue atrair mais seres para seu próprio mundo. Jao Erhan finalmente invoca seu próprio mundo a partir de sua imaginação. Um olho misterioso aparece no céu, no topo da árvore da ilusão. No mundo de Jao Erhan havia sangue sendo derramado no chão, alimentando o mundo como se fosse uma substância semelhante à lava. Parecia uma representação do inferno. Seu mundo era feito de ódio e de raiva, um mundo que buscava destruir todos os mundos. O rei foi capaz de ver o mundo de Jao Erhan, o que o deixou ainda mais animado. Jao Erhan parte para cima do rei e o esfaqueia em sua boca, o esmagando no chão. Jao Erhan finalmente conseguia enxergar bem. Depois de invocar seu mundo, as partículas finalmente haviam desaparecido. Capaz de se mover, Catástrofe invoca o Dead com tentáculos de seu corpo, que agarram Jao Erhan e começam a corromper a alma dele. A partir desse ponto, Jao Erhan começou a atacar o rei sem parar, não se importando mais como essa luta terminaria. Então Catástrofe joga Jao Erhan no chão, quebrando todos os ossos de seu corpo. Ele segura o humano insignificante no chão e diz que Jao Erhan era alguém que não havia aberto mão do ódio. Já fazia um tempo que Catástrofe não encontrava uma existência interessante como a de Jao Erhan. Ele invoca sua espada do vazio novamente e finalmente decide desferir o golpe final em Jao Erhan. A luta havia sido divertida, mas era uma pena, ela tinha que acabar. De repente, um raio atinge Jao Erhan. Seus olhos brilham e um raio de luz atinge o rei bem no meio do rosto. O ataque corta o rei ao meio, enquanto Jao Erhan diz que mesmo que a diversão tenha acabado para o rei, este era apenas o começo para ele. Ele tira a bainha da sua espada novamente, e ela está brilhando como nunca antes. O rei não conseguia aceitar isso.
Seu corpo estava sendo desintegrado. Catástrofe então cresce enormemente, virando um monstro com 4 patas, com a coroa feita das espadas do vazio em sua cabeça. Seu ataque se torna a própria espada do vazio. Joe Rhan evita o ataque pela esquerda, sendo arremessado para longe. Catástrofe foi o ser mais forte que Joe Rhan já havia lutado. Além disso, a velocidade daquela coisa não tinha comparação. Ele atacava Joe Rhan sem parar, jogando contra a parede. Dessa vez, ele havia atingido Joe Rhan com tanta força que o fez vomitar sangue. Quando o Catástrofe vai desferir seu próximo ataque, Joe Rhan consegue escapar, aparecendo atrás de Catástrofe, tentando atacá-lo, mas o rei consegue se virar a tempo e desviar da estocada. Catástrofe diz que viu seres tentarem construir um mundo próprio durante milênios. Todos eles subiram ao topo da Árvore da Ilusão, carregando diferentes perguntas, mas ele ainda não conseguia identificar qual era a pergunta de Joe Rhan. Então ele entende que o mundo de Joe Rhan por si só já era sua pergunta. O mundo de Joe Rhan questionava o Apocalipse. Este era um mundo arrogante. O mero humano estava questionando a existência da Árvore da Ilusão. Joe Rhan questionava se a Terra do Todo-Poderoso era digna o suficiente para existir. Joe Rhan percebeu que já havia presenciado algo igual a essa situação. O que estava acontecendo era semelhante ao que ele havia experimentado na luta contra Beastrain. Ele estava lutando contra o ser que desceu sobre o mestre da fortaleza. Aquele era o clone do único rei. Se é apenas um clone, ele é capaz de vencê-lo. Catástrofe então se chocou enquanto o mundo gritava e seu forte impulso foi desencadeado. O rei se levanta dizendo que a imprudência de Joe Rhan não tinha limites. Ele diz que Joe Rhan nunca será capaz de matar o rei de verdade, acrescentando que já estava entediado, porém seria dar seu golpe final. Então, com sua mandíbula enorme, ele tenta atingir o minúsculo humano que se atreve a ficar diante dele. Outro raio aparece diante dos olhos de Joe Rhan. Agora ele tem certeza sobre o que estava pensando. O clone estava conectado ao corpo principal do rei. Tudo o que ele precisava fazer era cortar essa conexão. Ele pula no ar e executa uma técnica chamada fissão, que consegue cortar a conexão entre o clone e o corpo principal. O mundo treme violentamente, pois agora o rei sabe que Joe Rhan é a personificação do Apocalipse. Catástrofe diz que vai estar aguardando por Joe Rhan na entrada que leva ao abismo. O mestre da fortaleza cai no chão como uma boneca de pano e Joe Rhan suspira. Finalmente ele havia vencido. Ele não tinha certeza se iria vencer essa luta. O rei era mais um dos inimigos poderosos que ele iria enfrentar daqui para frente. Isso fez perceber que sua estocada não era mais suficiente. Ele precisava de novas habilidades para subir ao abismo. Ele precisava ficar mais forte. Precisava de mais do que estocadas. Acostumado a lutar apenas contra monstros, ele agora precisava de habilidades especializadas para lutar contra indivíduos de força descomunal. Joe Rhan escutou uma voz, alguém estava o chamando. O mestre da fortaleza ainda estava vivo e diz que mesmo como um Dead, ele havia presenciado toda a luta. Talvez agora fosse a hora de Gorgon mudar. O mestre da fortaleza segura o braço de Joe Rhan e raios começam a surgir à sua frente, como se uma aura estivesse sendo passada para Joe Rhan. O mestre da fortaleza diz que ele passava uma aura familiar. Já ao tocá-lo, conseguiu sentir as memórias acolhedoras dos companheiros de Joe Rhan. Como suas últimas palavras, ele diz para Joe Rhan nunca se esquecer de seu coração humano. Assim, uma marca em formato de dragão surge no braço esquerdo do nosso protagonista. James e os guardas chegam à fortaleza e perguntam se Shiver, Shomin-Ryu e Jahiri estavam bem. Mas antes que eles possam responder, todos ficam surpresos, olhando para o símbolo no braço de Joe Rhan. Todos, com exceção de Chun-Ryu, se ajoelham. Shiver entende qual era o último desejo do mestre da fortaleza. Então, em voz alta, ele diz: "Eu, Yurei Shiver, saldo o novo mestre da fortaleza de Gorgon." Eles estavam ajoelhados diante de Joe Rhan, o novo mestre da fortaleza de Gorgon.